Queridos amigos, é com inusitada alegria que nós nos reunimos novamente. Eu sou Gilson Freire, hoje é dia 8 de junho de 2022. Nós estamos aqui reunidos neste ambiente virtual para conversarmos sobre a obra A Física do Espírito. E estamos hoje já terminando a sua quinta parte, que cuida da física quântica, sob um ponto de vista espiritualista, mas uma espiritualidade muito especial, que é a espiritualidade de Pietro Baldi. Então, nós estamos perpassando a física moderna, alguns enunciados da ciência dos nossos dias, estamos perpassando sob a ótica de Ubaldi, aferindo, assim, conceitos e extraindo uma compreensão indispensável para nós entendemos um pouco a realidade sob a ótica das revelações de Pietro Baldi. E nós já discutimos vários aspectos da física quântica e terminamos naquilo que para nós é o coroamento da física quântica, quando a física quântica se encontra com a consciência e ela deduz dos seus experimentos que uma entidade exótica para a ciência materialista, uma entidade exótica chamada consciência é capaz de interferir nos fenômenos quânticos, alterando as suas mensurações, fazendo o que se chama colapso da função de onda, alterando assim as manifestações dos eventos do micromundo, sob a ação de uma estranha força, que é a força emanada da nossa consciência. A física se detém aí, nesses enunciados um tanto quanto difíceis para o empirismo científico, rejeitado pelos racionalistas, defendido pelos chamados físicos místicos, mas nós saudamos com muita alegria esse esse enunciado da física moderna, esse encontro inusitado da realidade física com a realidade consciencial, que para nós é um prenúncio do espírito. E já entendemos que se a consciência participa dos eventos quânticos é porque ambos são de mesma natureza. Isso já ficou claro para nós. Então, agora nós praticamente deixaremos o ambiente da física moderna, porque a física se detém aí onde a consciência se entreabre. E nós vamos nos aventurar, então, num terreno ainda bastante novo para todos nós, mais pertinente à neurociência, à psicologia, do que propriamente à física, onde também nós tateamos, buscando entendimentos, de forma que nós penetramos num terreno ainda bastante impalpável para nós. E com os olhos nebulosos, né, da nossa intuição, nós estamos inquirindo, perquirindo e procurando compreender alguma coisa. Então, que fique claro para todos vocês que o que falaremos hoje são pertinentes às nossas conclusões, aos nossos estudos, baseados, é verdade, né, em em aferições, em proposições que nos foram apresentadas por alguns autores, mas nós estamos reunindo o assunto e apresentando ele segundo a forma que nos é possível compreender. Então, vejo o estudo hoje como algo bastante particularizado e que talvez possa ajudar vocês a progredirem, a adentrarem o tema bastante complexo, mas que diz respeito a todos nós. Mergulharmos em nós mesmos, observarmos o funcionamento da nossa consciência para aprendermos quem somos, como somos, por que somos assim, por que assim nos manifestamos, e são
são compreensões indispensáveis para nós, né? Nós praticamente estamos iniciando os nossos passos nos dias atuais, nesse conhecimento profundo do nosso próprio psiquismo. E como nos diz o Baldi, são os estudos que nos são mais proveitosos, porque já olhamos demais para fora de nós mesmos. Já aferimos o mundo, analisamos o mundo fenomênico nos seus mínimos detalhes, debulhamos a matéria até as suas unidades indivisíveis, perquilimos as grandes distâncias cósmicas até o incomensurável. Então, agora é hora de olhar para o maior fenômeno do cosmos e da vida, que somos nós mesmos, que é o espírito, que se manifesta, então, através deste atributo que chamamos consciência. Então, esse é o nosso trabalho hoje. Que fique claro, então, que estamos extrapolando os anais da física moderna, que já deixamos para trás. Que fique bem claro, né? Aqui nós temos um dos instrumentos mais espetaculares criados pela evolução, o cérebro humano, a fonte dos nossos pensamentos, das nossas sensações, das nossas emoções. Bem, amigos, eu costumo falar isso, mas é apenas para chocá-los. Eu falei duas inverdades, não sei se vocês observaram. Dois grandes absurdos que são chavões do nosso mundo moderno, mas que são profundas inverdades. Olha o que eu falei. O instrumento mais precioso criado pela evolução. A evolução cria alguma coisa. Isso é um hábito terrível da ciência materialista. Quando ela acha alguma coisa muito complexa, ela diz assim: a evolução criou isso, a evolução criou o olho humano, a evolução desenvolveu o cérebro, como se a evolução fosse um ente divino, um ser sagrado, né? E a evolução, não é evidentemente que ela por si só não cria nada, ela propicia o nosso desenvolvimento, propicia o desenvolvimento do espírito. Então, quem cria o espírito? Subordinado à inteligência divina. Então, o cérebro humano é uma criação do espírito para servir-se dele, através dele se manifestar na matéria e na vida. E nós o construímos servidos pela inteligência divina. Então, isso não é uma construção ao acaso que aflorou assim, sem querer nem para quê, né? E falamos outra inverdade. Dizemos que esta é a fonte das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Outro absurdo. Como espiritualistas, nós não sabemos, evidentemente, estamos absolutamente certos de que não somos uma secreção neuronal. Não somos produzidos pelo nosso cérebro. O cérebro é apenas uma tela onde refletimos os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas sensações. Evidentemente que isso é muito claro para todos. Então, é um instrumento de recepção da consciência. É um instrumento que permite à consciência elaborar as suas propriedades, os seus atributos e manifestá-los. Porque pensamento, emoção, sentimento são, naturalmente, atributos da consciência. Mas nós queremos chamar a atenção para vocês dessa extraordinária visão de um cérebro humano. Aqui nós temos as circunvoluções dobradas sobre si mesmo para que esse instrumento possa ganhar em área, né, muito maior do que o espaço que ele ocupa, né? Se o cérebro fosse distendido, ele teria muito mais do que 1 metro quadrado de superfície, mas ele é todo engruvinhado para que pudesse caber na caixa craniana. Por isso ele é todo, então, cheio destes gomos chamados circunvoluções, que são coleções de neurônios, né? A massa cinzenta está toda aqui, então essa parte toda aqui está povoada por
bilhões de neurônios. Vejam bem, bilhões de neurônios. Dizem que nós temos mais neurônios dentro do cérebro do que estrelas na Via Láctea. Calculava-se há pouco 200 bilhões de galáxias na Via Láctea. Já estão falando até em 400 bilhões de galáxias na Via Láctea. Mas nós temos aí de 200 a 400 bilhões de neurônios trabalhando em nosso benefício. É um verdadeiro cosmos, um cosmos extraordinário. Pesa 2% da nossa massa corporal, em torno de 1,5 kg, mas consome 20% de toda a energia que nós produzimos diariamente. Pensar, meus amigos, é uma atividade energética, profundamente energética, que consome energia. Então, esse é um instrumento altamente energético, um dos mais energéticos do nosso corpo, que só perde para o coração. Aqui nós temos uma estrutura chamada corpo caloso, que emenda os 2 hemisférios cerebrais. Aqui, evidentemente, estamos vendo um dos hemisférios cerebral, e do outro lado nós temos o outro hemisfério cerebral. Aqui nós temos a estrutura corpo caloso, que une os 2 hemisférios cerebral. Logo abaixo do corpo caloso, uma região chamada subcortical, nós temos essa área aqui, ó, cortada ao meio, que nós vamos falar muito dela. Essa área aqui se chama tálamo. E ele é feito de 2 núcleos unidos por uma interseção talâmica, uma aderência talâmica, né, que une os 2 gomos do tálamo. Essa estrutura aqui tem um tamanho aproximado de uma nozes, e ele tem um rabicho intimamente acoplado ao tálamo. Esse pequeno rabicho, do tamanho de um grão de arroz, esse rabichozinho que vocês estão vendo aqui em destaque, é a epífise, ou glândula pineal. Nós vamos falar dela no nosso próximo encontro. Aqui nós temos o hipotálamo, abaixo do tálamo, e a hipófise, a chamada rainha das glândulas, né? Intimamente ligados aqui ao tálamo. Aqui é a ponte que vai ligar toda essa estrutura à medula. Aqui o cerebelo, né? São as principais estruturas que estão à vista aqui. Os nervos formam aqui um conjunto de nervos, né, de tira, de fibras nervosas que sobem e que descem, que vêm do corpo para o cérebro e vão do cérebro para o corpo, forma então essa estrutura aqui que é a medula, né, que vai por dentro da coluna e se abre na inervação para todo o corpo humano, né? Bem, amigos, então aqui nós temos essa estrutura chamada tálamo. O tálamo é uma estrutura desconhecida até certo ponto pela nossa ciência, sabe? Nós vamos falar um pouco do tálamo hoje. Mas o que a ciência sabe é que todas as fibras nervosas que vêm do nosso corpo param no tálamo, fazem aqui uma interconexão, como se fosse um relé. Talvez vocês possam me explicar melhor o que é relé, mas o relé é um interruptor de uma corrente elétrica. Quando você tem uma corrente elétrica, o relé ele liga e desliga essa corrente elétrica, né? Então, vocês conhecem o relé do carro, né? O relé da seta, né? Que liga e desliga. Então, o tálamo ele tem milhões de diminutos microscópicos relés que ligam e desligam as terminações nervosas. Então, as terminações nervosas que vêm do corpo são chamadas eferentes, param no tálamo, fazem uma parada, um relé, e seguem para o córtex, para a massa cinzenta. As fibras nervosas que vêm de núcleos de neurônios da massa cinzenta param no tálamo, um pequeníssimo relé,
e continuam depois descendo pela medula em direção ao corpo, são as fibras aferentes, né. Então essa o tálamo, ele vai reunir todas as comunicações dos neurônios com o corpo e do corpo com os neurônios. Somente a via olfatória, os nervos olfatórios, que não se sabe por quê, eles vão direto ao encéfalo, né, as vias olfatórias saem por aqui, assim, onde está o nariz, eles vão direto ao encéfalo, na região olfatória, sem passar pelo tálamo. Mas, depois que eles vão ao encéfalo, né, a massa cinzenta, há uma comunicação com o tálamo. Ainda assim, eles se comunicam com o tálamo indiretamente. Só as vias olfatórias, a nossa sensibilidade olfatória é que vai direto ao cérebro, não passa pelo tálamo. Todas as outras vias táteis, todas as nossas sensibilidades, visão, audição, né, as sensibilidades viscerais, tudo, enfim, né, que está conectado no nosso organismo, passa pelo tálamo, faz uma pequena conexão e vai ao neurônio. E tudo que vai ao nosso corpo, que vem do cérebro, faz uma interseção no tálamo e vai para o corpo físico, tá certo? Era isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e que vocês se lembrem aqui desse rabichozinho, né, parece um rabinho de esquilo, né, que é a epífise ou glândula pineal, né. Muito bem, aqui o cérebro é um instrumento eletromagnético, e quem fala isso é a própria ciência. O cérebro funciona em base à eletricidade. Essa extraordinária fotografia aqui é de um cérebro de um macaco. É uma fotografia, é uma microfotografia de um cérebro de macaco. Cada luzinha dessa aqui é um neurônio, e esses rabichos aqui são os seus filamentos, chamados axônios, né, num intenso tráfego de impulsos elétricos, né. Então, uma pequeníssima parte de um cérebro de um macaco funcionando, mostrando a sua intensa atividade elétrica. E nós sabemos que toda atividade elétrica gera um campo eletromagnético ao seu redor. Então, naturalmente, o cérebro é um instrumento eletromagnético que gera um campo eletromagnético ao seu redor, né. E aqui um interessante, uma fotografia um tanto quanto desconhecida de muitos de vocês, chamado conectoma. É uma foto extraordinária também, que nós achamos fantástica essa foto, é a foto de um cérebro mostrando as interconexões neuronais dentro do nosso encéfalo. Foram coloridas artificialmente pelo computador, mas cada tirinha dessa é uma via de interconexão. Então, o cérebro é um nicho de interconexões que o fazem funcionar. Ele funciona graças às suas interconexões entre os seus diversos elementos. Vejam bem, cerca de 200 bilhões de neurônios, todos eles interconectados a grupo de outros. Quantas interconexões nós temos no nosso cérebro? É impossível, né, de aferirmos. Dizem que nós temos mais interconexões dentro do cérebro do que a Terra toda, com o sistema de comunicação criado pelo ser humano, entre os seres humanos, né. Então, os 7 bilhões de seres humanos podem se interconectar com todos os outros, criando uma vasta rede de interconexão, mas isso é fichinha para o nosso cérebro, que tem uma interconexão de mais de 200 bilhões de indivíduos, né. Então, o conectoma tem esse desenho fantástico, mostrando, então, essas tiras de interconexão, mas observemos o seguinte: as interconexões do cérebro, elas praticamente todas elas se dirigem para o centro do cérebro. Elas caminham da periferia para o centro, da periferia para o centro, da periferia para o centro. Tá claro? Estão lembrando do tálamo que faz a interconexão de todas as vias? É exatamente por isso, todas as interconexões
elas se reúnem no tálamo. Muito bem, mas aqui vamos mudar de assunto. Aqui nós temos uma placa-mãe de um computador. O que é que isso está fazendo aí, meu Deus do céu? A placa-mãe de um computador. É porque nós queremos comparar o nosso cérebro a um computador. Tá claro? Então, como que é feito um computador? Vocês sabem melhor do que eu como é feito um computador. Eu tenho um conhecimento muito sumário, mas eu sei que a placa-mãe é necessário uma placa-mãe que faça a interconexão entre os seus diversos dispositivos, para que essa entidade funcione de uma forma unitária e sistêmica. Então, nós temos aqui como essencial no funcionamento do computador o slot onde é encaixado a CPU, que é a central, é a unidade central de processamento, é o coração, é o cérebro do computador, né? É a CPU, é o processador, né? Atualmente nós temos aí da Intel o i3, o i5, o i7, o i9, né? Já tivemos o 286, 386, 486, o Pentium, né? São outros processadores antigos, né? E hoje nós estamos na série aí dos i5, i3, i5, né? i9, e tem uns processadores mais modernos ainda, né? Os da linha Xeon, da Intel, né? Que são suprassumo dos processadores atuais, né? Então, nessa região aqui é encaixado esse dispositivo, que é o processador, é onde todas as operações que vão atuar no computador vão passar por aí, né? Então, é o núcleo central do funcionamento do computador. Então, nós vamos ver que dessa região nós colocamos aí um processador. Vocês certamente não conhecem esse processador, nós já vamos falar dele. Mas então nós temos aí um processador que faz interconexões com os diversos elementos, né? Aqui, por exemplo, nós temos o chamado slot PCI, onde nós colocamos aqui uma placa de vídeo, a placa que vai produzir imagens. Eu falei outra bobagem. O computador não produz nada, o computador reproduz, né? Então, nós temos uma placa que vai reproduzir as imagens que foram criadas pelos programadores, né? Ou seja, aqui nós temos uma região de imagens. E aqui nós colocamos aqui uma figura ilustrativa de imagens da imaginação, porque são imagens da imaginação do programador, né? É claro. Mas aqui nós temos os slots aqui, esses vermelhos, vamos voltar. Aqui temos os conectores SATA, onde é ligado os HDs do computador, onde serão gravados os programas, os dados, os arquivos, né? Então, aqui nós temos a região dos arquivos do computador, onde nós gravamos os programas, tudo fica arquivado aí, né? Nos HDs, né? Hoje são HDs sólidos, não são mais aqueles discos, né? Mas nós temos aí, né, a saída de alto-falante, né? A saída para a conexão do alto-falante. Nessa região aqui em cima, então, nós temos os conectores externos do computador, né? Nós vamos ligar aqui o monitor, vamos ligar microfone, vamos ligar impressora, né? Onde você escreve o que você, né, deseja, né? O mouse, né, com o teclado, tá? Simbolizando aí para nós o tato, né, a escrita, a audição, a fala, né? Tá claro? E nós temos aqui essencial, né, o quê? Uma fonte de alimentação. Então aqui entra o cabo de força, que vai alimentar o computador, né? Aqui um cabo de força auxiliar. E então essa estrutura precisa de energia para funcionar. Sem energia ela não funciona, né? E energia elétrica, naturalmente. Então aqui nós temos os cabos de força
que simbolizamos aqui pela artéria que traz os nutrientes, né, para a placa-mãe, né. E, enfim, tem muitos componentes, mas nós resumimos aqui no último. Aqui nós temos os slots de memória RAM, que é a memória de estado recente do computador, é aquela memória provisória que o computador usa para alimentar os seus programas que estão em funcionamento, né. Aqui nós temos a memória remota, onde nós gravamos tudo, né, tudo que não usamos, mas estão guardados ali. Aqui a memória, de trabalho, né, que nós chamamos memória recente, né. Eu agora estou trabalhando com a minha memória recente e estou puxando reminiscências da minha memória remota, né, tirando o meu HD, trazendo para a memória RAM, né, para trabalhar. Então o computador funciona mais ou menos dessa maneira e nós, surpreendentemente, vamos ver que o nosso cérebro, ele funciona exatamente desta maneira, né. Vamos aí nós temos uma placa-mãe biológica. O encéfalo é uma placa-mãe, onde se encaixam os elementos, os dispositivos que vão fazer o computador cerebral funcionar, né. Então nós temos essencialmente aqui onde está indicando o tálamo, nós vamos situar o processador. Aqui nós procuramos na internet o processador, o último de última geração que nós encontramos disponibilizado no mercado, né, é chamado Xeon, da Intel, o Xeon Platinum da Intel, né. Esse processador tem 28 núcleos de 2,7 gigahertz cada núcleo. Esse processador, para vocês terem uma ideia, que eu vi na internet, ele custa R$ 218.463. Se vocês quiserem comprá-lo para colocar no computador de vocês, nós vamos ter que vender o apartamento, vender a casa, para comprar um Xeon. Eu achei um absurdo, né, mas faço ideia que será um processador desse, né. Mas o nosso processador é melhor ainda do que o Xeon. Muito bem, então colocamos aí o processador e vamos estabelecer as conexões a partir do processador para os diversos dispositivos que fazem esse computador funcionar. Então nós vamos ter ali nos lóbulos frontais, essa região do cérebro, né, que corresponde à nossa testa, é a região da imaginação, onde elaboramos as nossas imagens imaginárias, a nossa intuição, a nossa inteligência superior. Então colocamos aí um 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 monitor simbolizando mais ou menos, né, a tela da imaginação, né. Aqui nós temos a área motora do nosso cérebro, que representamos aí pela entrada e a saída do mouse, né, a entrada do teclado, área motora, né. E aqui nós temos a área de impressão, né, por exemplo, a parte do cérebro que move as nossas mãos para escrevermos, para digitarmos, para imprimirmos as nossas ideias, né. Aqui nós representamos o HD, aí é um HD SSD, um HD sólido, né, e ele fica espalhado por todo o encéfalo. A nossa memória, embora ela se concentra numa região chamada hipocampo, ela está espalhada por outras regiões do cérebro. Mas aí está a nossa memória profunda, onde estão os registros de tudo que nós aprendemos ao longo da vida, né. Aqui nós temos a área da visão, simbolizamos aí pela câmera digital, né. Aqui nós temos o cerebelo, que é um instrumento de estabilização e de equilíbrio. Então colocamos aí o estabilizador, né, para se representá-lo. Aqui a área de memória recente, e essa região aqui exatamente, essa região escurecida aqui se chama hipocampo,
é a região da memória, né? Aqui, região do ouvido, o microfone, região da fala, né? Os alto-falantes. Bem, mais ou menos situados por aí, né? Claro que não estão muito bem localizados, né? Mas está tudo aí. Está faltando um elemento muito importante nesse computador. Vocês já atinaram para isso? O que falta nesse computador para que se torne um computador viável para os nossos dias? Está faltando um dispositivo aí essencial. Está faltando um roteador, claro. Nós precisamos conectar esse computador na internet, senão nós vamos ficar limitados, de forma que nós temos o roteador. Nós não vamos falar desse roteador hoje, mas esse roteador está associado à epífise. Nós vamos falar disso no nosso próximo encontro, hoje não. Então, aí está montado o nosso computador. E vocês certamente estão estranhando esse modelo, vocês possivelmente não viram isso em lugar nenhum. Podem pesquisar aí os anais da neurociência, vocês não vão ver esse modelo dessa forma não, tá bem? Então nós apresentamos isso como uma hipótese, né? E para nós ela faz algum sentido. Nós colocamos a nossa CPU no tálamo. E aí está o desenho do tálamo, né? Tem medidas aproximadas de uma nozes, né, composto aí de dois corpos, unido por um istmo, né, por uma interseção intertalâmica. Ele possui diversos núcleos, tem esses núcleos principais que estão coloridos aí, mas esses núcleos principais se dividem em outros núcleos menores, e é aí que nós temos a interseção de todas as vias que chegam ao cérebro e que saem ao cérebro. Ele exerce exatamente o mesmo papel de uma CPU, que faz interseções em microtransistores, faz a interseção de todos os impulsos que vêm dos dispositivos ligados na placa-mãe ou que vão da CPU para o dispositivo, né? Então, é exatamente essa função que é cumprida pelo tálamo. Então, é uma central de processamento de dados. A ciência não sabe explicar como que o tálamo, ao chegar um estímulo até ele, como que ele direciona esse estímulo para o seu local exato. Chega um estímulo visual, ele tem que mandar esse estímulo para a área occipital. Chega um estímulo auditivo, ele tem que mandar isso para a área de interpretação dos sons. Chega ali uma vontade de falar, parte lá da minha área da fala, né? Um desejo de falar. Esse estímulo desce ao tálamo, o tálamo vai estimular os músculos da minha laringe, da minha boca, da minha língua, para que eu fale. Veja que trabalho essencial, né? É um trabalho, de fato, de uma central de processamento de dados. É por isso que nós encontramos uma informação no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, lá no seu capítulo 3, dizendo o seguinte: o centro coronário possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Aí está centralizada a governança do espírito, ou seja, através do tálamo, o espírito governa o corpo. Aí, nessa delicada rede de forças, através de núcleos intercalados, ou seja, o relé, né, nas vias aferentes, verte o pensamento ou fluido mental, secreção sutil não do cérebro, mas da mente. Muito bem. Então, o centro coronário, ele está intimamente conectado ao tálamo. E é através do tálamo que o nosso ser espiritual, a nossa consciência, verte o seu pensamento, né, à maneira de uma secreção mental, imaterial, e se expressa através do nosso cérebro. Então, nós geramos programas. Esses programas são captados pelo tálamo e executados segundo as suas diretrizes, né? Então, nós temos ali do lado o desenho de um processador, mostrando as milhares de interconexões que ele faz. Ele é uma central de interconexões, que é exatamente a função do tálamo. Tálamo é uma palavra do grego que significa câmara conjugal, câmara secreta, né?
Então, o tálamo conjugal é algo secreto, é algo que está lá no cerne e, né, lembramos a vocês, então, que o tálamo está exatamente na parte mais central do nosso cérebro, né. Aqui nós temos, então, uma figura do tálamo na parte central do cérebro. E nós temos aqui o programador, que é através de um centro de força, que é um chakra, né, que é o chakra coronário, é o chakra da vida consciencial, é aquele fulcro de forças, né, é um vórtice de forças que capta, né, as energias do pensamento e faz incidir essas energias do pensamento no tálamo, e daí é disparado todo o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro. Assim entendemos, então, né, que o programador é o espírito, o centro coronário é a via de acesso à unidade central de processamento do cérebro, e a partir daí, então, a consciência se faz presente no mundo, se expressa, movimenta o seu corpo, né? E desenvolve-se na medida do necessário nessa comunicação fantástica entre a mente e o cérebro, entre a consciência e a massa neuronal, né. Então isso foi um pequeno ensaio que nós fizemos para compreendermos um pouco, ainda que seja um estudo reducionista, né, para entendermos como que funciona o nosso cérebro, e estamos muito distantes daquelas teorias exóticas da neurociência chamada de localismo. Nós chamamos localismo em neurociência, a concepção ou a teoria que imputa a um determinado sítio no nosso cérebro a produção de uma emoção, de um pensamento, enfim, que fala que em determinado local do nosso cérebro é produzido a raiva, em determinado local é produzida a tristeza, em determinado local é produzida a nossa sensibilidade amorosa, e vai por aí afora, né. O localismo é assim, né. Evidentemente que, até certo ponto, isso é verdade, mas é um grande absurdo nós falarmos, por exemplo, que as imagens de um computador são produzidas na placa de vídeo. O som de um computador é produzido na placa de som. Evidentemente que não é. Eles são reproduzidos. As imagens geradas pelo programador são reproduzidos na placa de vídeo. Os sons gerados pelo programador são reproduzidos na placa de áudio, na placa de som. Evidentemente que se essas placas se danificarem, não haverá som, não haverá imagem, mas isso não nos autoriza a dizer que o som está sendo produzido ali ou a imagem está sendo produzida acolá. Então, o localismo é uma teoria totalmente inútil e falaciosa, porque nós não produzimos nada no nosso cérebro, nós reproduzimos. Nós já falamos da grande bipartição do nosso eu. O nosso eu está bipartido em duas facções. Já comentamos que isso é oriundo da queda do espírito, porque o espírito foi criado íntegro, completamente unitário e indiviso, e ele sofre essa aparente divisão num eu superficial e num eu profundo. Nós estamos chamando o eu superficial de consciente, o eu profundo de inconsciente, né? Nós trocamos aí no nosso slide, né? Consciência ou eu inferior, né? E não superior, está, como está escrito aí, me perdoe, viu? É o eu inferior, e nas profundezas, o eu superior, o eu profundo, né? Aí eu caí numa pegadinha aí, né? O que está na superfície. Aqui está escrito é superficial, aliás, me desculpem, não é superior, não, né, gente? Eu não estou lendo. A minha imagem está tampando um pouquinho ali. Tá, aí está certo, então, me desculpe. É eu superficial ou eu inferior, e eu profundo ou eu superior, né?
Então, nós estamos trazendo aqui como tese, isso é tese, que a consciência superficial, o eu superficial, ele faz parte da realidade local. Então, ele gera fenômenos locais, subordinados ao espaço-tempo, né? Portanto, nós temos aí a irradiação de um campo que nós chamamos egosfera ou psicosfera, que está subordinada às leis do mundo local, subordinados ao espaço-tempo, né? E o eu profundo, o nosso inconsciente, é um fenômeno não local, atrelado ao universo originário, ao universo absoluto, ao universo não local. Então, os fenômenos do inconsciente profundo, do eu profundo, são fenômenos não locais. E aqui nós já estamos habituados a essa linguagem, né, de não local e local, são linguagens da física quântica, né, que divide os fenômenos em fenômenos não locais e fenômenos locais. Os fenômenos não locais são aqueles que não consomem tempo, não percorrem espaços e acontecem numa outra dimensão, que é a dimensão da instantaneidade, da unicidade, da, da, da ubiquidade, né? Da onipresença, e a dimensão local é a dimensão que nos é habitual, né? Onde nós temos os nossos referenciais de espaço-tempo. Então, nós temos essa nítida divisão dentro de nós, como um iceberg que projeta uma pequena parte, que é o nosso consciente superficial, mas tem toda uma profundidade aparentemente inacessível em nós, que é o nosso consciente profundo, né? Então, o que estamos trazendo como tese é exatamente isto, que o consciente superficial, o eu superficial, elabora fenômenos locais. E o consciente profundo elabora fenômenos não locais. Essa daí é a nossa tese que vai nos permitir entender um pouco do nosso funcionamento, o funcionamento da nossa consciência, né? Antecipando para vocês, por exemplo, de que a nossa consciência profunda é que traz um poder ilimitado. A nossa consciência superficial traz um poder limitado, né? A consciência profunda, um poder divino ilimitado, desconhecido por nós. E a consciência superficial está limitadíssima nas suas capacidades, né? Claro, isso é importante para nós prosseguirmos. Então, o nosso cérebro, através do centro coronário, funciona como um filtro que faz uma verdadeira mágica. Ele transforma fenômenos não locais em fenômenos locais. Ou seja, nós conseguimos transmitir essências, forças impalpáveis do mundo absoluto, do universo divino, para o universo local, através desses filtros que fazem, então, com que o pensamento se transforme numa energia local e irradia-se a massa encefálica através do tálamo, né? Então, penetra ali a energia do pensamento, trazendo toda a sua corrente de informações, e no instante em que ela é captada pelo centro coronário e é bombardeada no tálamo, ela vai fluir para as diversas partes do cérebro, segundo as necessidades de se canalizá-la, e a partir desse instante ela se torna um fenômeno local, ela se torna uma irradiação eletromagnética, mas na sua profundidade ela não é uma irradiação eletromagnética, que isso fique claro então. Então, o inconsciente profundo não trabalha nos moldes de campos eletromagnéticos. Então, nós vamos já observarmos que a nossa consciência profunda faz interconexões não locais. Mas o nosso encéfalo, a nossa mente, o nosso eu superficial, o nosso ego, faz conexões locais,
por vias eletromagnéticas, né? Tá claro? Portanto, a consciência profunda, ela elabora ondas substanciais que se transformam em ondas quânticas e são colapsadas no encéfalo, transformando então em ondas quânticas propriamente ditas, né, em partículas e ondas próprias do nosso mundo, né? Tá claro? Então, nós estamos dizendo que a egosfera, a irradiação eletromagnética do nosso cérebro, tal qual está no desenho aí, né, um cérebro irradiando ondas eletromagnéticas, isto é um fenômeno local, é uma energia pertinente ao nosso universo local. E toda energia que se expressa no nosso universo está quantizada. Isso é lei, né? É lei de Planck. Todas as energias que se expressam no nosso universo estão quantizadas. Todas elas. Não há nenhuma que não está. Todas as forças, gravitacional, né? a eletromagnética, né? As forças intratômicas, né? A força forte, força fraca, enfim, todas as forças que fazem o nosso universo funcionar se distribuem em quanta, estão quantizadas, né? Estão empacotadas. Portanto, nós imaginamos a existência de pequenos pacotes de energia mental, cerebral, psíquica, e nós demos um nome para essas pequenas entidades de psíquons. Vocês não vão achar isso em lugar nenhum, vocês me perdoem a ousadia. Mais uma vez que o pensamento se projetou na massa encefálica, se converteu em energia elétrica e eletromagnética, então ela necessariamente está quantizada. Ela sofre um processo de quantização e passa a se comportar como partículas quânticas. Aí sim o nosso cérebro se transforma num instrumento quântico, né? Porque ele vai irradiar psíquons, vai absorver psíquons, e os psíquons vão trafegar nas vias neuronais como unidades mínimas de energia psíquica, de energia mental, porque todas as energias que nós elaboramos estão quantificadas, né? Então, o nosso cérebro aí se transforma num instrumento quântico, tá? Mas eu vejo isso não como algo elegante e moderno, isso para mim é uma deterioração do pensamento, é a materialização do pensamento, é o decaimento do pensamento, porque aí o pensamento perde a sua força, ele se restringe, ele se empacota, ele vai ser cerceado e vai perder toda a sua potencialidade. Então, a potencialidade máxima do espírito não se expressa no mundo físico, porque no mundo físico tudo está quantificado. Então, isso é uma degradação do pensamento nas suas origens. Porque o pensamento nas suas origens, no consciente profundo, ele é uma onda noúrica não local. Estamos chamando isso, né, de onda noúrica, né, ou esfera noúrica, ou nouri, que é a irradiação do pensamento na sua fonte original, não local. E o instrumento físico, o nosso cérebro, faz, então, o colapso da onda noúrica não local e a transforma numa onda egoúrica local. Não sei se vocês estão acompanhando essa linguagem um tanto quanto estrambótica, né? Mas, volto a afirmar, nós estamos apresentando aqui teorias para vocês, tá bem? Então, nós irradiamos pacotes de ideias, ideias empacotadas, os psíquicos, que são pacotes de ondas mentais que transportam informações e podem ser captadas. As ondas não transportam informações? Claro que sim, ué. Nós estamos aqui funcionando com um aparelho sem fio, captando ondas, né, do meu Wi-Fi, são ondas informacionais, né? Exatamente como os psíquicos, né? Que, nas suas modalidades frequenciais, transportam ideias, transportam imagens, transportam sugestões, né? Então,
É mais ou menos isso daí, nessa gravura, né, desse serzinho aí, irradiando quadradinhos, irradiando pacotinhos de ondas mentais eletromagnéticas, que, na sua essência, são partículas, ao mesmo tempo que são ondas, né, porque estão subordinados aí à dualidade onda-partícula. Então, o pensamento pode, sim, transformar-se em matéria, né? Ele pode ser coagulado e pode ser materializado, porque ele se expressa como um fenômeno quântico, e o fenômeno quântico, ele é onda e ele é matéria, como já vimos, né? No seu aspecto complementar e dual, né? Então, estamos postulando também como teoria que o pensamento se projeta nesses quantas, né? Quanta, que é o plural de quantum, né? Que chamamos de psíquons, né? Que podem se converter também, podem se materializar e podem se transformar em matéria, né? Seria mais ou menos isso daí. Isso é uma figura horrorosa, mas que, para mim, traduz exatamente o que nós estamos fazendo no mundo encarnado, nos mundos físicos em que estamos imersos. Estamos transformando energias puras do nosso espírito em pacotes, em pedrinhas. E aí o pensamento vai pesar. O pensamento pode ferir, pode machucar, né? O pensamento tem força e tem ação, porque ele tem atributos quânticos. Os atributos quânticos são atributos físicos. Nós só estamos pressupondo que os psíquons, na sua origem, na sua formação, eles guardam as características dos bósons. Então, as partículas mentais seriam bósons, né? Vocês se lembram que a física divide as partículas subatômicas em férmions e bósons? Os férmions são os elétrons, são os quarks, os neutrinos, os muons, né? As pequeníssimas partículas chamadas bariônicas, né? Partículas pesadas de massa, e temos as partículas transmissoras de forças, que são os bósons, né? São assim chamadas as partículas de forças. Então, os psíquicos são partículas de força, são bósons. Então, eles teriam um spin inteiro, que são as propriedades dos bósons, eles não se sujeitam ao princípio de exclusão de Pauli, são destituídos de massa, obedecem às estatísticas de Bose-Einstein, irradiam-se o infinito e transportam essencialmente informações, né? Então, essas seriam as características essenciais dessas partículas quânticas que irradiamos da nossa mente e que, hipoteticamente, estamos chamando de psíquons, né? A maneira dos fótons, né? Dos plânctons, dos gluons, né? Dos bósons, né? Então, nós teríamos também os psíquons, né? Claro, é uma brincadeira, viu, gente? Então, aqui nós trouxemos para vocês também a nossa imagem, né? Que nós estamos nos enxergando assim, né? Seres, pela queda, presos em gaiolas quânticas, cerceados, né? Nesses estreitos redutos. Nós não fomos criados para nos vestirmos assim de pedra como estamos vestidos, né? Então, é uma versão adulterada do espírito, né? Aqui também uma outra imagem do ser quântico, fizemos questão de trazê-la para vocês, para que a gente crie, de fato, a noção de que ser quântico não é uma coisa boa. Nós estamos subordinados ao indeterminismo, às flutuações quânticas, né, à desordem, às forças do acaso, né, e nós não fomos criados para nada disso, né? Aqui também outra representação do ser quântico, e trouxemos aí uma frase importante de Paulo de Tarso aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 6. Deus não aceita a aparência do homem. Como compreender isso, né? Se nós atribuirmos o corpo físico a uma criação genuinamente divina, nós teremos dificuldade de aceitar essa afirmação de Paulo. Mas se nós entendermos que nós nos vestimos com a matéria por uma imposição da queda, e Deus não nos criou para isso, então a informação de Paulo fica absolutamente coerente, né? E aí nós vamos brincar um pouquinho com as fórmulas, sabe? Uma brincadeira até certo ponto
digamos assim, inocente, talvez, né? Uma brincadeira inocente, mas só um minutinho, gente. Mas nós gostaríamos de fazer essa brincadeira, sabe? Bem, aqui nós temos a fórmula, algumas fórmulas da física quântica, nós vamos seguir aqui um pouco essas fórmulas para tirarmos alguma conclusão aí no nas nossas meditações. Aqui nós temos a famosa fórmula de Einstein, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E aqui nós temos a fórmula fundamental da física quântica, que é a fórmula de Planck, que energia é igual a constante de Planck vezes frequência, né? Nós temos aqui dois elementos iguais, então nós podemos fazer essa igualdade aqui, ó, né? Massa vezes velocidade da luz ao quadrado é igual a constante de Planck vezes frequência, né? Porque todas duas são fórmulas de energia, né? Aqui nós extraímos que massa é igual a constante de Planck dividido pela velocidade da luz ao quadrado vezes frequência, né? Transportando este elemento para o outro lado da equação. Aqui ele está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, nós temos que massa é igual constante de Planck dividido por velocidade da luz ao quadrado vezes frequência. Aqui já nós nos deparamos com algumas incongruências para nós. O que que tem na massa? Tem nada, tem movimento, né? Ora, constante de Planck dividido por velocidade da luz ao quadrado é um valor constante. Nós podemos chamar isso de K, uma outra constante, né? Porque aqui nós temos uma constante, velocidade da luz constante, então esse produto aqui é igual a uma outra constante. Então, nós, resumidamente, chegamos à fórmula da matéria, ou da massa, que é igual a constante K multiplicado pela frequência. E aqui nós compreendemos que, à medida que aumentamos frequência, nós temos mais massa, porque é uma relação direta, né? Ora, nós sabemos que o psiquismo, o espírito, a consciência, é o inverso da matéria, está no outro polo da matéria. Nós deduzimos isso pela fórmula da equação da substância de Hilbert, né? Temos num polo alfa, espírito, no outro polo gama, matéria. Então, nós podemos dizer que a matéria é o inverso da consciência, e nós vamos simbolizar a consciência pela letra psi, que é a mesma letra que Schrödinger utilizou na sua equação de onda, né? De função de onda. É o símbolo também de função de onda, mas aqui nós estamos simbolizando ela por consciência. Então, nós podemos dizer que a matéria é o inverso da consciência. Logo, a fórmula da consciência é o inverso da matéria, né? É 1 sobre matéria. Matéria é Kf, já vimos isso, né? Kf é 1 sobre K vezes 1 sobre F. Ora, 1 sobre K é um valor constante. Nós vamos simbolizá-lo por S, que é uma constante substancial, vamos chamá-lo constância substancial. Então, nós vamos chegar à dedução de que a consciência é igual a constante substancial dividido pela frequência, enquanto que a matéria é uma constante vezes a frequência, a consciência é uma constante dividida pela frequência. É lógico que isso é uma pura brincadeira, mas que nos traz algum subsídio, né? Primeiro, nós devemos estar alerta aqui que essa constante S é um número fantasticamente imenso, né? Fantasticamente imenso, tá bem? Porque nós vamos dividir por um número muito grande, que é esse K aqui, é um número muito pequeno, né? Derivado da constante de Planck. Então, S é um número gigante, tá? E a frequência irá variar dependendo da apresentação da substância. Então, a substância no nosso universo, nós estamos compreendendo, à medida que ela adquire frequência, ela ganha massa. E à medida que ela perde frequência, ela se transforma em consciência, de tal forma que, se a frequência for reduzida a zero, a consciência terá o tamanho do infinito. Essa é a máxima consequência que nós tiramos dessa formulação pela relação inversa entre consciência e frequência. Então, nós estamos aqui postulando também, como fundamento teórico,
de que o movimento produz vibração, vibração produz energia, vibração mais intensa ainda produz massa. Portanto, a substância, né, que é a substância que origina tudo que existe, em decorrência da frequência, é que se transforma em matéria bruta. E se nós reduzirmos essa íntima movimentação da substância, nós a restituiremos ao estado puro de espírito. Então, aqui estão expressos as 3 fórmulas, nós não colocamos isso no nosso livro, né? Seria interessante se tivéssemos colocado, mas aqui, então, nós chegamos às 3 fórmulas, a fórmula de alfa, a fórmula de beta, a fórmula de gama, ou seja, a fórmula do espírito, da energia e da matéria. Aqui nós temos a fórmula conhecida, né? Que é K vezes F, onde K é constante de Planck dividido por velocidade da luz ao quadrado, né? Que é um número muito pequeno. A energia aqui, que é a fórmula de Planck, né? Nós temos que é a constante de Planck vezes frequência. E aqui a constante substancial, que é 1 sobre K, dividido pela frequência, seria, então, a fórmula de alfa, o espírito. Isso aqui é uma elaboração aí, quase que uma brincadeira que nós fizemos, mas estamos aí, pelo menos, suscitando alguma compreensão da fenomenologia da substância, dizendo, então, que quanto mais frequência a substância adquire, com mais massa ela se apresenta e o inverso, né? Portanto, o espírito estaria subordinado a um processo evolutivo em que o seu potencial frequencial está reduzindo, permitindo o consequente e paulatino aumento da potência da consciência, né? Aqui trouxemos para vocês de um livro de fisiologia médica algo que talvez possa nos corroborar esse raciocínio, porque essa história de que o espírito superior está dotado de altíssima frequência é citado em diversos livros que nós conhecemos, né? Livros espíritas, até mesmo o Balde irá se referir aos espíritos elevados, possuidores de altíssimas frequências. Nós diríamos hoje, espíritos elevados possuem alto potencial energético, mas não necessariamente frequência no sentido que nós a entendemos, né? Que é uma oscilação na unidade do tempo, né? Tá claro? Então, quando nós examinamos as ondas cerebrais, que são ondas eletromagnéticas, o que a ciência já observou é isso daqui, ó. As ondas betas, que são ondas do estado desperto, do estado alerta, o estado normal de alerta, de funcionamento da nossa consciência, eles se traduzem, então, em ondas de frequência entre 14 a 30 Hz. Hertz é oscilação por segundo. Então, essa aqui é a frequência das nossas ondas habituais. Nesse instante, todos nós, se estamos atentos e conscientes, né, nós estamos em onda beta, né? As ondas alfas são ondas do estado de relaxamento, do estado de calma, né? É, do estado de não pensamento, é o estado de meditação, né? Não meditação profundíssima, mas são estados de profundo relaxamento, são as ondas alfas, e elas oscilam entre 9 e 13 Hz. Então, observamos já uma redução de oscilação e uma redução do estado consciente crítico, da consciência cerebral, mas um aumento da consciência profunda, né? As ondas tetas são ondas de mais baixa frequência ainda. Nós estamos penetrando na intimidade de nós mesmos, estamos penetrando na consciência profunda, com a redução da frequência das ondas cerebrais. As ondas tetas, elas estão entre 4 e 8 Hz, e são estados de relaxamento profundo, estados de meditação profundo, né? E os grandes místicos que atingem estados de meditação, eles entram em onda teta, né? E estados anestésicos também, eles nos levam a essa
a esse quadro de onda teta. Finalmente, as ondas deltas, que são ondas profundíssimas do sono profundo sem sonhos, que estão entre 1 e 3 Hz. Nós assistimos um apagamento da consciência de superfície, a consciência do eu superficial se apaga e a central do eu mergulha para as suas profundidades. É isso que nós estamos querendo dizer, que à medida que nós reduzimos a frequência física, reduzimos a frequência de manifestação quântica da nossa mente, nós permitimos o aprofundamento, uma imersão no nosso eu profundo, no nosso eu não quântico, não frequencial, onde não há a mínima possibilidade de existir qualquer tipo de frequência, né? Então, aqui também temos a mesma coisa aqui embaixo, né? As ondas do estupor anestésico, do sono profundo, né? Do lactente, vamos assim, né? Ondas do relaxamento, da atenção, chegamos, então, nos estados epiléticos de altíssima frequência, né? Que são ondas epilépticas, né? Então, mostrando aí mais ou menos o que para nós poderia ser a evolução do nosso estado consciencial, porque nós estamos evoluindo para a consciência profunda, nós estamos evoluindo para despertar na nossa profundidade, nos tornarmos conscientes no inconsciente profundo. Para isso, então, é necessário haver uma redução da frequência de funcionamento do nosso pensamento, né? Então, estamos aí terminando as nossas conjecturas hoje. Nos lembramos, né, de uma citação que está lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 4. Isaías cita lá, né, que todo vale será aplainado, será abatido, todo monte e todo terreno acidentado será nivelado, o que é escabroso será aplainado, né? É uma alegoria que Isaías faz, ela é repetida por João Batista, citada, portanto, no Evangelho de Lucas e de Mateus, né? Que todo vale se encherá e toda montanha se abaixará. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos do Senhor serão planificados. Então, diz, né, a palavra de Isaías, então toda a carne verá a salvação de Deus. Então, à medida que a matéria se degradar, a energia se aplainar, o universo perder todo o seu potencial energético e físico, é que o nosso universo se transformará no universo divino. É exatamente para isso que a evolução está funcionando, né? A evolução está nos aplainando, está nos retificando todas as energias. As nossas energias estão morrendo, né? Tá aí a entropia para nos atestar isso, né? Todas as energias estão sendo retificadas. Mas à medida que a substância tem o seu potencial frequencial retificado, ela se acende no plano não local, né? Ela cresce o seu potencial imanente, o seu potencial divino, né? Terminemos então com a citação do Umi: faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo e reflete, como a mina de rubis, os raios do sol para fora de ti. A viagem conduzirá teu ser, transmutará teu pó em ouro puro. É a mesma imagem que encontramos no Evangelho citada por Jesus, que nós nos transformaremos em sóis irradiantes no reino de Deus, né? Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês hoje. Nós vamos interromper a nossa apresentação, viu, Sônia? Podemos parar a gravação.